Olha o pesadelo kafkiano desse consultor de tecnologia da informação lá na Inglaterra, tá? Isso mostra também como é que a legislação na Inglaterra para censura tá absurda. A gente tem que tomar cuidado, daqui a pouco estou chegando aqui no Brasil também, tá? O cara foi preso porque ele postou uma foto dele com uma arma. Aí você pode pensar assim, não, mas a arma é proibido na Inglaterra, você não pode ter arma na Inglaterra. Ok, só que ele estava com essa arma na Flórida. Ele visitou a Flórida, esteve na Flórida com os amigos, deu tiros lá num campo de tiro lá na Flórida e tirou a foto dele com a arma na Flórida. E daí postou isso no LinkedIn dele e voltou para a Inglaterra, em Yorkshire, que é onde ele mora, e ele foi preso. Ele foi preso, chegou a ser detido, a polícia confiscou os computadores e celulares dele, e o pior, ele trabalha à distância, então ele ficou incomunicável, não conseguia falar o patrão dele, coisa e tal. Ou seja, teve um monte de dor de cabeça, ficaram 4 meses sem acesso aos computadores dele. Depois, o pessoal voltou atrás e liberou tudo, falando que não tem problema, porque como a foto foi tirada fora, não teve problema. Mas caramba, só o fato de terem feito isso, né? Olha o absurdo que é. E o problema, de novo, o problema não foi ele ter usado uma arma. Se o problema fosse esse, né? Você poderia até entender, a lei da Inglaterra realmente proíbe usar armas, né? Mas ele não estava na Inglaterra, ele estava na Flórida. Na Flórida é permitido ter arma. O problema foi postar a foto. Vamos entender esse caso aqui, isso é assustador, cara. Isso é realmente uma coisa apavorante, né? A Inglaterra tem se superado nessa coisa do pesadelo orwelliano aí, de vigilância e censura, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por um Robocop com pistola grande, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o caso é do senhor John Richelieu Booth. Esse rapaz aqui, ele é um consultor de tecnologia da informação e ele teve na Flórida no início do ano, né? E em dia 13 de agosto ele postou essa imagem dele mesmo no LinkedIn com uma arma, né? Num campo de tiro lá na Flórida, né? Com amigos, né? Ele disse que na mensagem do LinkedIn não tinha nada que fosse ameaça ou agressão ou discurso de ódio, nem nada. Ele só dizia o que ele estava fazendo lá. Ele foi lá com os amigos e deu tiros e viu como é que era a casa do cara lá, passeou lá na Flórida e coisa e tal. Então, era basicamente uma descrição do que ele fez nas férias dele, lá, o que ele fez durante o verão lá do hemisfério norte, né, que é em agosto, né? E, bom, e beleza. Diz ele que quando voltou para casa, a polícia visitou ele em casa, avisou ele que haviam sido levantados preocupações sobre essa postagem dele no LinkedIn, né? O senhor Richelieu Booth disse que ofereceu para os oficiais, falou, não, olha só, se quiser eu provo que eu estava na Flórida quando eu tirei essa foto. Eu tenho provas aqui que eu estava viajando, que essa foto foi tirada no dia tal, que a passagem de avião está aqui. Eu estava lá na Flórida, eu não estava aqui nos Estados Unidos, eu não estava aqui na Inglaterra, né? Isso aqui não é uma foto minha com uma arma ilegal. Eu estava num lugar em que é permitido ter armas, num campo de tiro que é seguro e coisa e tal. E, no entanto, o policial falou que não tinha problema. Ou seja, aparentemente, o problema não é o fato dele ter usado a arma na Flórida. O problema é ter postado uma imagem dele com uma arma. Isso foi visto pela lei inglesa como uma coisa ameaçadora. Sendo que, repara, ele não está apontando para alguém ou fazendo alguma coisa particularmente ameaçadora, ele está dando um tiro, né? Um campo de tiro. Não tem nada demais isso daqui, né? E me disseram para eu tomar cuidado com o que eu posto, com o que eu faço de posts online, porque eu tenho que pensar como as outras pessoas se sentem. Meu amigo, qual o problema? Que outra pessoa se sente como? Que negócio é esse? Alguém se sentiu ofendido porque eu estava com uma arma? Que história é essa, né? Ou seja, o pessoal está realmente num exagero absurdo lá na Inglaterra, né? Ele saiu sob fiança, né? Então depois disso ele saiu sob fiança, mas ainda ficou vários meses até ele conseguir de volta o computador. Tá aqui, ó. Esse aqui é o jornal local. Ele fala aqui que ele ficou vários. Aqui, ó. Eu achei que 1984 era um livro, não um manual de instruções, ele disse, né? Ficou vários meses sem o computador dele e sem o celular, né? Porque tomaram tudo, porque é evidência do crime. O crime dele de postar uma foto, né? Ele postou uma foto que alguém não gostou, alguém se sentiu ofendido com a foto. Outra coisa que eles falam aqui, que eu acho que é uma coisa que a polícia está realmente fazendo isso, até no Brasil, inclusive, né?
a ideia de que o processo é o crime, né? O processo é a punição, né? Ou seja, um processo judicial é uma coisa lenta, porque realmente é para ser feito em coisas que são particularmente detestáveis, ou seja, você matar alguém, esse tipo de coisa. O processo judicial é para isso. A justiça não é para ser usado para o dia a dia. O dia a dia você resolve aí, conversa com a pessoa e coisa e tal. Quando tem um caso realmente grave, alguém matou alguém, alguém feriu alguém, assim, alguma coisa realmente séria, aí beleza, você vai na justiça, né? A justiça é lenta, é demorada e coisa e tal. Só que esses governos todos estão com uma ânsia tão grande de calar as pessoas, de proibir as pessoas de falar, que eles querem criminalizar esse tipo de coisa. Só que não dá, porque né, acaba que o processo não se dá para isso, porque é uma coisa muito pequena. Aí o que eles fazem? Eles começam a usar as medidas cautelares como punição. É exatamente o que o Alexandre de Moraes faz aqui também, começa a fazer cautelar para punir as pessoas, né? E, enfim, no final das contas, ele pagou a fiança e teve que voltar lá na polícia para responder a esse processo. Abriram um processo contra ele, né? Tá aqui mais imagens aqui do processo aberto contra ele. Homem inglês preso por postar, né, por tirar uma foto com uma arma nos Estados Unidos. O Elon Musk falou sobre isso. O Elon Musk colocou aqui, ó, é por isso que nós temos a primeira e a segunda emenda nos Estados Unidos. Né? Você não pode nem proibir as pessoas de terem armas, nem proibir as pessoas de falar alguma coisa sobre algo. Né? E, de novo, a impressão que dá é que, segundo a polícia disse, as pessoas olharam para a foto dele e se sentiram ameaçadas pela foto dele. Ele não falou absolutamente nada ameaçador, ele não falou nada, não expressou nenhuma opinião sobre nada, só descreveu que estava lá dando tiro no campo de tiro lá da Flórida. Cara, isso me parece uma coisa realmente absurda, né? E não é a primeira vez que a gente ouve essas coisas totalmente absurdas lá na Inglaterra. De novo, eu imagino que isso daqui seja uma exceção da exceção, tá? A maior parte dos policiais na Inglaterra muito provavelmente faz a coisa correta, percebe que isso é uma besteira e coisa e tal, que não faz sentido, né? Prender o cara ou criar uma dor de cabeça pro cara. É o que eu falo, né? Você ter os telefones tomados, ter o seu computador tomado, isso é uma dor de cabeça, cara. Você vai ter dor de cabeça, você não pode trabalhar. Hoje em dia tudo você depende de celular, tudo você depende de computador para fazer. Se a polícia faz a busca e apreensão, né, para pegar provas e coisa e tal, assim, você já está sendo punido, você já está piorando a sua vida por conta disso, né? Já é uma punição de fato, né? E, segundo eles estão dizendo aqui, é uma ofensa à ordem pública, porque alegações de stalking, né, de perseguição e com armas foram retiradas, né, mas ele foi processado por desordem pública, ofensa à ordem pública relativa ao post na rede social. Né? Segundo ele diz aqui, essa ofensa à ordem pública é você ser visto com alguma coisa escrita, algum sinal, alguma representação visível com intenção de assediar alguém ou alarmar ou causar estresse na pessoa, né? Porém, depois eles também tiraram essa acusação contra ele, porque não tem lógica, o cara tá dando um tiro. Se ele estivesse apontando a arma para a câmera e falando alguma coisa, né? Olha só, vou fazer não sei o que lá, você poderia dizer que é uma ameaça, mas ele não estava fazendo isso, ele estava dando tiro num campo de tiro, né? E também tem o problema de que ele trabalha como um consultor em tecnologia da informação e como tiraram dele o telefone e os computadores, ele disse que teve prejuízo, né? Ele está cobrando agora esse prejuízo da polícia, o que faz todo sentido, né? Enfim, uma coisa apavorante que está acontecendo lá na Inglaterra e, sinceramente, eu fico com medo do que vai acontecer aqui no Brasil, porque o pessoal aqui do Brasil adora copiar essas coisas. Político em Brasília adora copiar essas leis idiotas lá da Europa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.